seu ministério, que Deus abençoe sempre. É uma alegria muito grande quando eu olho na minha agenda e vejo que eu vou estar aqui, porque essa igreja é diferente de todas. Geralmente eu viajo ao Brasil e eu jogo fogo no povo. Essa igreja joga fogo na gente, né? Povo vivo. Deus abençoe, sucesso sempre. Pastor Alexandre Brito, amigo de longa data também. Tá gordinho, hein, Alexandre? A ração tá boa, né? João capítulo 4, verso de número 16. Quem encontrou, diga amém. E disse-lhe Jesus, só um minutinho, irmãos, eu acho que eu peguei o texto errado aqui. Isso, versículo 13, capítulo 4, versículo 13. E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Amém, igreja? Vire 2 páginas no capítulo 7 do mesmo livro, versículo de número 38 e 39. João 7, verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e incline a sua cabeça por um momento. Pai, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Senhor, rasgue os céus sobre nós e mande anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Senhor, nesta manhã, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos, irmãos de coragem, tiveram de vir ao culto nesse dia, enquanto boa parte do nosso país ainda está totalmente lacrado. No nosso interior paulista, nós estamos sem culto já tem meses, e Deus deu a vocês aqui essa honra de poder estar no culto hoje. Milhões de cristãos no Brasil queriam ter a oportunidade que você está tendo, de estar no santuário, sentindo o cheiro da igreja. Então se sinta feliz e honrado nesta manhã, tá bom? E ainda que o que você veio buscar você não receba, agradeça a Deus mesmo assim, porque você está tendo muito mais do que muita gente no nosso país. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso ou não? Maravilha. Eu li 2 textos da Bíblia no Evangelho de João, textos simples, textos conhecidos. Os evangelhos são resumos dos encontros que Jesus teve com seres humanos quando Ele passou aqui pela terra. E quando eu digo seres humanos, e gosto muito de enfatizar isso, estou falando a propósito, seres humanos. A palavra ser significa entidade invisível, e a palavra humano vem de humus, e humus é terra misturado com esterco. E esterco, eu não preciso dizer a você o que é, porque todo mundo aqui sabe. Isso é a vida humana, seres humanos. Jesus não veio à terra se encontrar com anjos, não veio à terra se encontrar com principados,
não veio à terra se encontrar com potestades, embora alguns principados e potestades cruzaram o caminho dele, mas o foco dele estava em gente comum, em gente sofrida, estava em seres humanos. Então os evangelhos de Jesus nada mais são do que isso, resumos dos encontros de Jesus com gente igual a mim, igual a você. Eu costumo sempre dizer que os encontros de Jesus sempre tinham uma finalidade: mandar um recado para a posteridade, não para um, não para dois, mas para milhões de pessoas. Todas as vezes que você ler o evangelho, se imagine no lugar daquela pessoa, daquela criatura que encontrou com Jesus, e você vai talvez sentir o mesmo que aquela criatura sentia. No capítulo 4, Jesus vai se encontrar com uma mulher que a Bíblia nos nega o nome dela, Salgado. A Bíblia só chama ela de mulher samaritana. Diga comigo, mulher samaritana. Pergunte para o irmão do seu lado: conhece a mulher samaritana? Pois bem, vamos descobrir algumas coisas sobre essa mulher aqui hoje. Antes do encontro, porém, eu quero desenhar o cenário. Jesus está vindo por aquela terra poeirenta da Palestina, andando ao lado dos seus discípulos, a sua trupe, andando ao lado dos seus queridos amigos, íntimos, que haviam se aproximado dele e aceitado a vocação de serem pregoeiros do evangelho naquele tempo. Eu imagino como eram essas caminhadas. Imagino Jesus vindo atrás, com as mãos sobre as suas costas, contemplando, como um mestre, né? Como a gente vê naqueles filmes orientais, sempre o mestre, ou ele vai mexendo na barba, ou vai com as mãos para trás, em contemplação. E na frente vem os discípulos, abrindo o caminho, pedindo espaço, para que as pessoas não tocassem Jesus. Deve se lembrar de Marcos capítulo 10, quando Jesus cruzava uma praça pública, e as mulheres queriam tocar em Jesus, para que Jesus tocasse as crianças, e os discípulos bloqueavam. Eles vinham à frente, abrindo o caminho. E naquela estrada, eu já passei por ela uma vez, por isso estou desenhando aqui. Em um certo momento, a estrada bifurca. A estrada se abre em dois caminhos. O caminho da esquerda levaria Jesus para a terra de Samaria, para dentro da cidade de Sicar. Todavia, o caminho da direita levaria Jesus por uma volta ao redor da terra de Samaria, e lá na frente ele encontraria uma outra vicinal e seguiria o seu caminho. Por que desenho isso? Porque o destino dele não era a terra de Samaria. Nenhum judeu em sã consciência pisaria em Samaria por boa vontade. Os samaritanos e os judeus, embora fossem irmãos de sangue, filhos de Abraão, eles se tornaram inimigos mortais por causa de um encontro mal sucedido numa festa judaica, quando um judeu com um samaritano começaram a dar glórias a Deus, e um resolveu dizer que Deus tinha que ser adorado no alto da montanha, e o outro disse que Deus tinha que ser adorado em Jerusalém. E ao invés de pararem por aí, o que falou que Deus tinha que ser adorado no alto da montanha resolveu refutar, disse: não, Deus tem que ser adorado na montanha, porque foi aqui que ele falou com Moisés. O outro deveria lembrar que estava numa festa religiosa e ficado quieto, mas resolveu refutar também, dizendo: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra de Davi. Deveriam ter terminado por aí, mas o imbróglio continuou, e o resultado foi que eles perderam a comunhão por causa de uma briga idiota, sem sentido e besta. Se eu pudesse voltar no tempo e entrasse no meio dessa história, eu teria dado um jeito de fazer os dois ficarem quietos. Ia dizer para você: você tem razão de adorar a Deus na montanha, você tem razão de adorar a Deus em Jerusalém. Melhor é adorar a Deus em algum lugar do que não adorar a Deus. Eu diria para eles: o que importa é o que Jesus vai dizer mais para frente, é que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Isso aqui daria uma avenida para falar aqui sobre brigas religiosas idiotas, que às vezes nós deveríamos deixar de lado, né? Isso geralmente acontece com um crente quando encontra outro sem saber que de igreja é, porque o crente tem aquele negócio, né? Você sabe que ele é crente, a gente não sabe se é o cheiro, se é a roupa, se são as palavras que saem da boca dele, né? Aquelas palavras, aqueles códigos que só crente tem, né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Você escutou isso? Epa, tem um irmão aqui, né? A princípio fica todo mundo feliz, sim ou não? Até que vão cumprimentar um ao outro. Aí quando vai cumprimentar, um vem todo feliz: a paz do Senhor. Outro diz: não, a paz de Deus. Aí começou o inferno. Aí é só Deus na causa. Lá na minha terra conto que duas irmãs se encontraram num ponto de ônibus, e uma não conhecia a outra não conhecia uma, mas sentiram que eram crentes. A que era menos tímida disse: a senhora é crente, né? E ela falou: graças a Deus. Aí: eu também sou.
deram 3 beijinhos, se abraçaram, e quando foi, então, já que somos crentes, a paz do Senhor. Outra disse, a paz de Cristo. Acabou a festa. Uma foi para um canto, outra foi para o outro. Daqui a pouco uma olhou para o outro e falou assim, eu vejo que pelo tamanho da saia da senhora, que está acima do joelho, e por esse brinco na orelha, a senhora é daquela igreja ali em cima, né? Ela falou, nossa, eu não sabia que ainda tinha dom de revelação na terra. Sim, sou daquela igreja, mas o dom veio sobre mim também. Ela sim, por quê? Porque eu também estou vendo que pelo tamanho da saia da senhora, que é comprida, o cabelo comprido e a língua comprida, a senhora só pode ser daquela igreja ali em cima, né? Virou um inferno. Brigas religiosas sem sentido. Evite brigas, segui a paz com todos, adorai ao Senhor, porque no céu não tem placas. Jesus não veio morrer por uma placa, Ele veio morrer pela sua igreja, e a igreja está aqui nesta manhã, glorificando o nome dEle. Esses 12 discípulos, Salgado, vão andando à frente, e quando eles passam por essa bifurcação, devem ter visto uma placa indicando à esquerda, Sicar, terra de Samaria. Quando olharam aquilo, nem perguntaram ao mestre, porque Jesus também era judeu. Judeus não vão em Samaria, eles seguem o caminho. Só que como todo bom judeu, todo bom religioso, quando vê um grupo que não é da sua religião, sempre tira uma piadinha. Eu imagino Pedro, né, que era o mais falante, dizendo assim, ei, aí moram os samaritanos, os adoradores da montanha, e já começam a rir. Aí moram aqueles que esqueceram que Jerusalém, e começam a murmurar. Estava indo tudo muito bem, até que alguém resolve perguntar para Jesus o que Jesus achava. O que o senhor acha, Jesus? Cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Jesus ainda não havia falado em arrebatamento, então por isso eles tinham certeza que ele estava na terra. Então eles voltaram pelo caminho até aquela bifurcação, e eles acreditavam que não iam ver o que viram. Quando eles olharam, viram Jesus pisando na terra de Samaria, entrando pela terra que vai levar a Sicar, para a terra dos malditos, para a terra dos amaldiçoados, para a terra dos adoradores da montanha, para a terra daqueles que deixaram a pureza do evangelho dos judeus daquela época, para levarem uma vida dissoluta. Os discípulos têm que rapidamente entrar em um acordo. Eles precisam saber o que fazer. Ou eles entram pelo caminho e seguem Jesus, só que aí eles vão ficar com os pés maculados, cheios de poeira da terra maldita. Ou eles vão correr pelo caminho aqui do lado de fora, e daqui 1h30 vão encontrar lá na vicinal um outro caminho. Esse caminho pela terra de Sicar era um caminho que encurtava. Era como se fosse esqueci o nome agora, um caminho, como? Um atalho, exatamente, era um atalho. E Jesus não tinha tempo a perder. Então Jesus esqueceu ou deixou de lado a questão da religião judaica, a questão de que o ser humano que estava ali era diferente dele, que a religião era diferente dele. Jesus era muito prático. Jesus pega o caminho do atalho e vai entrando. Os discípulos olham e se confabulam, e o resultado foi esse: vamos seguir ele, porque se a gente for por aqui, a gente corre o risco de nunca mais ver ele. Então Jesus está andando, e eu quero que você tenha visão atrás. Primeiro eles vinham na frente, Jesus atrás. Agora Jesus está na frente e eles estão atrás. Eles andando e um olhando para o outro, se sentindo mal com aquela terra, aquela poeira da terra maldita. Um encostando no outro a cada 7 passos, batendo a mão aqui, tirando a poeira dos pés, porque não eram acostumados com aquilo. Eu imagino agora Jesus, tente sair daqui de trás, tente ver Jesus de frente. Eu imagino Jesus de soslaio, vendo os discípulos aqui atrás, tentando alcançá-lo, e eles todos irritados, irados, e Jesus sabia no que ia dar lá na frente, porque Ele é Deus. Eu imagino Jesus com um sorriso nos lábios, dizendo: hoje eles vão ter uma lição que vai mudar a vida deles para sempre. Eles se aproximam de Jesus, ficam todo mundo em silêncio. Quando eles vão passar à frente, eles se deparam com uma outra placa. A placa indica para um canto: Poço de Iacov. A Bíblia chama de Poço de Jacó. E eles então vão ao poço, porque Jesus estava cansado. E quando param diante do poço, Jesus diz assim para eles: eu estou com sede. É a primeira vez que Jesus pede alguma coisa a eles. Ele não pede comida, ele não pede pouso. Ele chegou a dizer para eles: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não reclamava de nada. É a primeira vez que o mestre pede a eles água. E ele não pediu uma talha de água, ele pediu um pouco de água. E ele tem 12 discípulos, sim ou não? Sim. 12 homens santos, sim ou não? Sim. 12 homens especiais, sim ou não? Sim.
E os 12 homens santos, puros, especiais, estão agora diante de um poço. E quando eles veem aquele poço, escutam lá embaixo o barulho de águas, águas vivas. A princípio eles até se emocionam. Pergunte por quê? Porque eles só conheciam aquele poço de ouvir falar. Aquele poço era um milagre da época de Jacó. Quando Jacó foi se encontrar com Esaú, seu irmão, e levou a família toda, no meio do deserto acabou a água. Jacó saiu para um canto chorar e disse: o Senhor me trouxe aqui para morrer? E o Senhor disse para ele: cave aí. Mas aqui é areia, Senhor, cave a areia, porque quem tem promessa não pode morrer de sede no meio do deserto. E no meio da areia brotou água viva, e o poço está lá até hoje. Então os 12 discípulos de Jesus a princípio estão emocionados, porque eles estão olhando e vendo algo que eles só conseguiram até então ouvir falar. E aqui já começam os ensinamentos, meu corpo se arrepia. Andar com Jesus dá nisso. Você corre o risco de ver aquilo que até hoje você só ouviu falar. Não, eu vou falar de novo para ver se você entende. Caminhar com Jesus dá nisso. Você corre o risco de ver aquilo que até então você só ouviu falar. O que era lenda vai se tornar realidade. Mas para isso você tem que correr atrás dele. E ainda que ele te leve por caminhos que você não esperava ir, vá. Porque Jesus geralmente, Salgado, vai por caminhos que a religião não deixa o homem ir. Tem muitas igrejas que, se entrassem aqui hoje, visse a arca, visse esses potinhos e a maneira como você ministra, os crentes iam sair correndo, porque a religião deles ensinou que isso não pode ser. Mas o homem ou a mulher que quer algo maior de Deus, eles têm que estar livre disso, livre das amarras, livre das coisas criadas por homens. Você deve respeitar a religião dos outros, mas se a religião que você está te impedindo de conhecer Deus de maneira prática, por favor, procure uma resposta divina. Porque Deus ama pessoas que são corajosas. Deus ama a gente atrevida. Não, vou falar mais uma vez. Deus ama a gente maluca. Deus ama a gente que acredita nessas coisas de maluco. Deus ama a gente que conversa com pedra. Deus ama a gente que pega um cajado e bate na água para água. Deus ama a gente que conversa com a água e fala assim: machado que está aí no fundo flutua. Deus ama a gente doida. E é por isso que às vezes a religião nos impede, porque a religião coloca o homem dentro de um quadradinho. Se os discípulos de Jesus ficassem com o judaísmo deles, eles nunca teriam visto aquilo que só ouviram falar. Jesus quebrou regras e eles quebraram junto. Agora vem a segunda parte. Se a princípio eles ficaram emocionados, agora vão ficar tristes. Pergunte por quê? Andavam com Jesus, mas andavam despreparados. Jesus só pediu um pouquinho d'água, e eles estão diante de um poço que tem água. Só que eles não tinham nenhum copo, nenhuma xícara, não tinham um balde, não tinham como tirar água daquele poço. A vergonha foi tão grande que eu imagino eles de cabeça baixa. Ora, não adianta também andar ao lado de Jesus despreparado. Você tem que andar na expectativa do milagre. Você tem que andar na expectativa de que algo extraordinário vai acontecer. Veja só, você já acordou de manhã, atravessou a cidade, veio para cá, veio de máscara, num momento difícil, usou álcool gel na mão, aí entra aqui num culto que é o lugar da esperança, aí você cruza o braço e fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso não é expectativa de milagre. Você já fez um sacrifício tamanho para entrar aqui dentro e vai mesmo ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Já que você está numa igreja pentecostal, fez o sacrifício de estar aqui de manhã, não fique com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Já que está perto dele, esteja preparado. Estarem despreparados, e Jesus não queria envergonhá-los, ele queria ensiná-los, porque ele poderia ter dado um puxão de orelha neles, como eu estou dando em vocês aqui, mas Jesus era equilibrado. Jesus falou assim para eles: então façam o seguinte, eu estou cansado, porque enquanto vocês dormiram essa noite, eu passei a noite orando. Como nós caminhamos até aqui, eu estou muito cansado, eu vou sentar debaixo daquela árvore ali, naquela pedra. Aqui na frente tem uma cidade, vocês se apressem, vão à cidade e comprem comida e preparem um lugar para a gente comer. Veja, água, um lugar para a gente pousar.
tá bom? E ele saiu para aquela pedra. Os 12 ficaram aqui e fizeram uma outra reunião que a Bíblia não diz, mas eu tenho inteligência para imaginar. Escolheram um para ficar ali. E quem ficou ao lado de Jesus foi João. Como é que eu sei? Pergunte, como é que o senhor sabe? Só João escreveu a história. Ele é testemunha. Se ele é testemunha, é porque ele ficou ali. João ficou ali numa espécie de guarda-costas. Jesus sentado ali e João aqui. E os 11, perna para quem tem, saíram dali envergonhados. Eu imagino quando eles estão bem longe, quando olham assim pelo ombro, não dá para ver mais nada, um falando com o outro: que fiasco, gente, que bando de gente inútil somos nós. O homem pediu para nós um copo d'água e nós não conseguimos ter um copo d'água. A gente precisa melhorar o nosso trabalho. Enquanto eles estão batendo um papo, vem vindo no sentido contrário, sentido oposto, uma mulher. Vem vindo quem? Uma mulher muito bonita. Pergunte como é que eu sei? Sou inteligente. Ora, Jesus vai contar mais tarde que ela teve 5 maridos e morreram, e o que estava com ela agora não era dela, né? Ou seja, essa mulher conquistou 6 homens, pelo menos, que casaram com ela, né? Pergunte para a irmã do seu lado que não arruma casamento nem com reza brava, você vai ver senão, né? Então ela só pode ter sido bonita, né? Então, por isso que eu disse que eu sou inteligente, né? Quando a mulher passa por eles, os 11 devem ter parado e olhado por cima dos ombros. Pastor, eles cobiçaram a mulher? É claro que não. Até porque era muito difícil. As mulheres usavam uma roupa comprida, uma burca, que só deixava os olhos para fora, né? Eles olharam por quê, pastor? Porque tinha 2 coisas naquela mulher que chamou a atenção deles. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Primeiro, o cinto que ela usava. Samaritanos e judeus eram irmãos de sangue, portanto eram parecidos fisicamente. Como tinham a mesma cultura, usavam a mesma roupa. Por causa daquela briga idiota da religião deles, tiveram que criar sinais para que ninguém confundisse samaritano com judeus. E o sinal era o cinto. As mulheres samaritanas usavam um cinto diferente das mulheres judias. Então, quando aquela mulher passou por eles, primeiro, eles viram que ela era samaritana. Segundo, ela tinha no ombro um cântaro. Ela tinha um. Ai, Jesus. E ela está indo para o poço. Olha que coisa interessante, Salgado. Isso aqui, eu me emociono quando eu lembro desse texto. Indo para a cidade, 11 discípulos, 11 homens santos, 11 escolhidos, 11 homens especiais. Amém? Vindo de lá para cá, uma adúltera, uma prostituta de luxo, porque já vou contar a história dela. Vindo uma samaritana, uma maldita amaldiçoada. Vai marcando aí. 11 santos vão, uma desgraçada vem. 11 santos não puderam matar a sede do meu Cristo. A pecadora pode. Alguém me explica isso aí? Eu acho que dá para explicar mais ou menos num culto às vezes. Você está numa igreja, tem trocentos crentes, que são crentes desde o berço, apresentados no púlpito, tem o nome escrito no livro da vida, já viram sinais, prodígios e maravilhas, mas não abrem a boca para respirar. Aí entra uma pessoa que não é crente no culto, e de repente a pessoa chora o culto inteiro. Aí os crentes estão secos, parece que estão no deserto, e a pessoa que não é crente chora. Aí os santos não sentem Deus, aí o pecador sente Deus. Alguém? É mais ou menos isso. Ah, Jesus. A pecadora vai indo. Os discípulos de Jesus devem ter dito: isso não vai prestar. Mas eles não podiam voltar. Eles foram embora. Vou deixar João contar o resto da história e eu vou incrementar. Quando aquela mulher chegou no poço, ela olhou e viu 2 homens que estavam ali, Jesus e João, 2 judeus. Só que Jesus era mais judeu do que João para ela. Quer perguntar o porquê? Porque Jesus usava uma estola sacerdotal branca. Era um sacerdote, era um doutor da lei. Então, quando ela viu ali perto do poço, ela não viu somente 2 judeus, ela viu um judeu e um doutor dos judeus. E ela sabia que encontros assim não terminavam bem. Como ela sabia que aquele homem era um doutor da lei, era um religioso,
Se ele sonhasse ou imaginasse que ela era uma mulher que teve 5 maridos e o que estava agora não era dela porque ela estava em adultério, bastaria ele apontar o dedo para ela e João pegaria pedras e paus e mataria aquela mulher, porque a lei dizia que o adultério era punido com a morte. Quando ela percebe que esses 2 religiosos estão ali, a mulher se ajoelha, ela tira o cântaro do ombro, ela tira debaixo do cinto um cordão, ela amarra no gargalo do cântaro e ela solta o cântaro bem rápido dentro daquele poço. Ela quer que aquilo acabe bem rápido. Quando o cântaro bate nas águas, barulho de água em movimento, agora a mulher começa a içar, ela começa a levantar o cântaro. Quando o cântaro sai, tem água transbordando, água cristalina, água viva. A mulher está desamarrando o gargalo do cântaro. Era para terminar assim, em silêncio. Mas o homem sentado na pedra abriu a boca dele e falou assim: senhora, me dá um pouco de água porque eu tenho sede. Ah, meu Jesus. Aquela mulher tinha a opção de simplesmente dar água a ele e ir embora. Lembra que eu disse que ia contar a história dela? Mas eu estava meditando na história dessa mulher e eu chorei muito. Porque uma mulher que teve 5 maridos e o que tinha agora não era dela, estava em adultério, morando numa cidade como a de Sicar, que era um vilarejo pequeno, todo mundo conhecia a vida dela. E se conhecia a vida dela e sabia que ela estava com um marido que não era o dela, por que não matavam ela? Possivelmente essa mulher era uma prostituta de luxo. 1 hora atrás, ela era a maior prostituta de luxo da cidade. 1 hora depois, é a maior missionária do Novo Testamento. Porque ela não ganhou uma alma. A Bíblia diz que ela entrou na cidade e não foi pregar para o vizinho nem para o parente. A Bíblia diz: a cidade inteira parou para ouvir. A cidade inteira desceu até o poço. A cidade inteira foi abençoada por Jesus. E quando terminou o segundo culto, a cidade vai voltando e a mulher ainda está no meio fio da estrada chorando. E as pessoas dizem: agora, mulher, nós cremos, não porque te ouvimos, mas porque nós vimos que ainda há profetas em Israel. Aproveita essa hora de culto para Deus transformar a sua vida. Aproveita essa hora de culto para Deus tirar a tristeza e fazer a tristeza saltar de alegria. A gente tirar de ser membro de banco para ser membro do corpo de Cristo. Aproveita essa hora para receber unção, para receber o dom da profecia, para receber o batismo com o Espírito Santo. Aproveita essa hora para gritar, para adorar, para levantar as suas mãos, para cantar um cântico espiritual. Aproveita esta hora para ver o céu aberto, para sentir os anjos voando aqui dentro. Aproveita essa hora para abençoar o seu pai, a sua mãe, a sua família, até os seus inimigos. Porque quando esse culto terminar e aquela porta se abrir, que o diabo saia da sua frente, porque você volta para casa transformado nesta manhã. E eu termino aqui, só lembrando que Jesus deu para aquela mulher um presente que ele chamou de fonte. Diga comigo, fonte. Mais uma vez. No capítulo 7, 3 capítulos à frente, Jesus vai ter um diálogo com os discípulos. E o diálogo é interessante. Eu posso imaginar o que foi que levou ao diálogo. Jesus percebeu que por uma semana os discípulos estavam estranhos. No final da semana ele vai falar com Pedro, porque Pedro é o que tem a língua mais comprida. E Jesus até perguntado: Pedro, por que está todo mundo estranho? Estou vendo Judas meio cabrunhado, Mateus, todo mundo triste. Até meu irmão, o seu irmão André não quer conversar comigo. E eu imagino Pedro não se aguentando, dizendo: Senhor, teve um problema semana passada. Que problema, Pedro? O senhor se encontrou com aquela zinha lá. Que zinha, Pedro? Aquela samaritanazinha lá. E o que tem? João contou para nós. João falou que o senhor deu um presente para ela. Deu. João falou que o senhor deu para ela uma tal de fonte que jorra para a vida eterna. E qual o problema disso, Pedro? Nós estamos com o senhor há 3 anos. Até agora o senhor não deu para nós nenhuma gota. Para ela o senhor deu uma fonte. E
para a gente o senhor não deu nem uma xícara. Eu imagino Jesus tendo uma crise de riso e falando para ele: sério, Pedro? Esse é o problema? Está todo mundo jururu? Sim, senhor. Traz todo mundo aqui, Pedro. Senhor, o senhor vai acabar comigo. Não conta. Traz todo mundo aqui, Pedro. E lá vem os 12. E todo mundo olhando para Pedro fazendo assim: cagueta, X9. E Jesus falando assim: quer dizer então que vocês estão tristes porque eu abençoei a samaritana? Será que é porque ela é mulher e vocês são homem? Será que é porque ela era de outra religião que vocês não são? Será? Tem um monte de será. Vocês acham mesmo que eu sou injusto? Se eu fiquei com aquela mulher 15 minutos dialogando com ela e dei para ela uma fonte, e vocês estão comigo há 3 anos, vocês acham que eu nunca dei nada para vocês? Pedro, sim, senhor. Onde é que você arrumou coragem para pular de madrugada no meio do mar e andar em cima das águas? Não sabe, né, Pedro? Vou te explicar. Pedro, só não tem medo da morte quem tem a fonte da água da vida. Tiago e João, vocês dois, onde vocês arrumaram coragem para vir falar comigo? Depois daquele evangelismo malfadado, que não receberam vocês bem, vocês falam: Senhor, a gente pode orar para cair fogo e matar todo mundo naquela cidade? Só não leva afronta para casa quem tem a fonte da água da vida dentro de si. E para encurtar a conversa, os outros 9, como é que os demônios se sujeitam a vocês e as doenças se sujeitam a vocês? Como é que vocês me ajudaram a multiplicar os pães e os peixes? Só faz milagre quem tem a fonte da água da vida. Eu só não sabia que tinha que colocar nome em tudo que eu dou para vocês. Então fiquem vocês sabendo que todos têm a fonte. Eu imagino a tristeza indo embora e um olhando para o outro dizendo assim: eu não falei para você que não é injusto? Eu tenho a fonte. Vamos transformar aqui no teatro. Vai, encontra o seu Pedro, o seu João, diga para ele: eu tenho a fonte. Aí diga: eu também tenho. Está todo mundo se alegrando. Aí Jesus para e diz assim: ei, vocês estão felizes por quê? Porque vocês têm uma fonte? Me ouçam. Eu dei uma fonte para vocês há 3 anos, quando vocês me conheceram. Se essa fonte jorrou sem parar por 3 anos, todos os segundos, agora não tem mais uma fonte dentro de vocês. Dentro de vocês há um rio de águas vivas. Se as minhas palavras permanecerem em vós, rios de água viva fluirão do seu interior. Estou com o corpo todo arrepiado e aqui eu encerro porque eu tenho outro culto ainda. Olha, escute. Diga comigo: fonte. Diga rio. Primeiro. Todo mundo, 1, 2, 3. Fonte. Segure. O que é maior? A fonte ou um rio? Mas não existe rio se não existe uma fonte. Aqui está a explicação que você vem orando e pedindo a Deus: Deus, me explica por que eu não cresço. Estou na igreja desde a época que saí da arca de Noé. Não sou tão velho assim, mas eu pisei no barro que sobrou do dilúvio. Aquele irmãozinho chegou ontem, já está lá no púlpito pregando. Aquela irmãzinha chegou ontem, já é missionária, e eu estou aqui até hoje. Por quê? O senhor é injusto? Aí Deus diz: não sou injusto. O que eu dei para ela, dei para você também. O que Deus deu a mim, deu ao Salgado, Deus deu para todos nós. Quer ver uma prova? Todos nós crescemos em uma igreja. Quando nascemos em Cristo, nascemos de novo. Ou seja, começamos do zero. Não importa se você tem 100 anos, se você tem 5 anos. Aceitamos Jesus, nascemos de novo. Então começamos uma vida idênticos. Nós crescemos na mesma igreja, ouvimos os mesmos louvores, ouvimos os mesmos pregadores, temos a mesma Bíblia, vamos à mesma escola dominical, vamos aos mesmos congressos, vamos às mesmas vigílias. Por que um desponta e o outro não? Por que um voa e o outro rasteja? Tudo tem a ver com o que você fez com a sua fonte. Porque a fonte, ela é
frágil. A fonte não esguicha, ela jorra gradativamente. Estive nos Estados Unidos da América e eu vi a nascente do rio Mississippi, um rio imenso de águas azuis que cercam, cortam vários estados americanos, rio de água viva. Um irmão me levou na nascente do rio. Entramos no meio de uma florestinha, numa mata, porque o rio ele é largo, ele vai afunilando, vai virando um córrego, vai virando um ribeiro, vira um val e vira um risquinho de água. Depois de andar muito, chegamos numa montanha, 1,5 metro do chão, um trincado na montanha. A água sai de dentro da montanha. E ela não jorra, ela vai gotejando. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito. Aí a mulher que estava nos guiando falou assim: se alguém, há milhares de anos atrás, tivesse pegado um chiclete ou um cimento e lacrado isso aqui, esse rio não teria existido. Porque tudo que é grande nasce pequeno. Só que se você não der valor naquilo que é pequeno, você nunca será grande. Talvez este seja o seu problema. Tudo que Jesus te dá, nada chega. Tudo para você é pessimismo. Eu queria mais. Você é igual as filhas da sanguessuga. Uma chama dá e a outra dá. Só vem a mim. E você não sabe nem o que fazer com o que Deus te deu. Se você não for fiel no pouco, o Senhor nunca te colocará no muito. E se você também ficar sempre triste com o que você tem, você mesmo acaba tapando a sua fonte, entulhando ela, e a sua fonte deixa de jorrar. E aí as pessoas que estão do outro lado, que não olham como você, estão crescendo, vencendo, subindo, voando, e você rastejando. Deus me trouxe nessa manhã para colocar um ponto final nessa história. O Senhor vai desentulhar a sua fonte nesta manhã. O Senhor vai usar um anjo, vai usar 2 anjos, vai usar uma legião de anjos. Se os anjos não derem conta, Ele vai usar a política. Se a política não der conta, Ele vai usar o vizinho. Se o vizinho não der conta, Deus vai usar nem que seja o próprio diabo. Mas que essa fonte vai jorrar, ela vai jorrar. Chega! O tempo da humilhação termina. O tempo da angústia acaba. O tempo da prosperidade acabou de chegar. Todos têm a fonte, só quem tem fonte fique de pé. Só quem tem a fonte fique de pé. Só quem tem a fonte fique de pé. Eu queria ouvir barulho de águas, então, já que a fonte está aqui. Deixa essa fonte jorrar. Feche seus olhos por 1 minuto. Coloque a mão no seu coração. E eu encerro em 3 minutos. Feche seus olhos. Eu vou orar para Jesus te mostrar o que é que está travando a sua fonte. Vou pedir para que Jesus te revele o que é que está tapando a sua fonte. O apóstolo Rodrigo deu algumas palavras de revelação aqui enquanto falava sobre oferta. Idolatria de fato não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Vou repetir. Idolatria não é imagem. É um sentimento. De repente esses sentimentos que você tem por coisas, por pessoas, por relacionamentos que não vingaram, esse sentimento que você tem pela mágoa, a falta do perdão, você não solta o passado por nada, arrasta ele como um caminhão de pedras. Se você não deixar isso para trás, a sua fonte não terá força de jorrar. Não deu. Vida que segue. Ficar correndo atrás de uma coisa, ficar correndo atrás de pessoas que só te humilham, que pisam em cima de você, que te usam. Tem amor próprio. Tem uma vida digna, por favor. Você é um ser humano, em imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, mas nem mais nem menos. Quem perdeu foi ele, quem perdeu foi ela. Jesus te deu um livramento. Pegue a palavra, é revelada para você. Sua fonte vai jorrar. Vai virar um geyser. Quem já assistiu aqueles filmes americanos sabe que de vez em quando do centro da terra tem uns sucos de gases que soltam e jorram alto. É isso que vai acontecer com você. Vai haver uma explosão. Uma explosão de crescimento depois de hoje. A senhora vai ficar mais nova. Eu profetizo que depois desse dia o senhor e a senhora vão rejuvenescer uns 15 anos na aparência.
Porque a depressão, a angústia, a mágoa, a falta de perdão envelhece a pessoa. As suas rugas vão desaparecer. A comida vai ter um sabor mais gostoso depois de hoje. As cores vão estar mais vivas. Por quê, pastor? Porque a fonte já começou a jorrar. Já começou a jorrar. A fonte às vezes alimenta só um girinozinho, mas um rio, ele pode alimentar um tucunaré, um pintado de 15 quilos, um peixe-boi da Amazônia. Basta a sua fonte virar um rio. Eu profetizo em nome de Jesus que o seu filho, a sua filha, esse ano ainda trarão orgulho sobre a sua casa. Eu profetizo que tudo que foi tomado será devolvido com juro e correção monetária. Eu profetizo que o céu vai despencar sobre a sua família, e um tempo como você nunca antes sonhou não está chegando, ele já chegou. Então comece a receber e adorar, porque você tem um pai no céu. Você tem um pai, e esse pai não te chama de indigente, esse pai te chama de filho. E se você é filho desse pai, pode pedir mais forte. Deixa o céu descer. Você aguenta se o céu descer aqui? Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Para encerrar, mão direita erguida bem alta, aberta. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que entulharam a minha fonte, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Agarre esses demônios. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e pisar em cima. E depois, se você puder, tiver coragem, cumprimente umas 3 pessoas dizendo: a minha fonte virou um rio e a sua. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que esse ano ainda te reserva. 2,5, esse ministério vai crescer a 100 por 1. 2,75, o estado de São Paulo será chamado de capital do avivamento do meu Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Diga aí, diga aí. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Cadê? Tu és santo, ó Senhor. De novo. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Mais alto. vem Jesus, Vem Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Bem forte para encerrar. vem Jesus.